Isso aconteceu quando eu estava sozinho em casa quando criança. Era verão, durante as férias, e eu estava em casa. Ambos os meus pais estavam no trabalho e eu tinha cerca de 12 anos. Tenho um irmão mais velho, e ele foi para a casa de um amigo naquele dia. Quando eu estava sozinho em casa, eu apenas ficava de bobeira e fazia o que quisesse. Normalmente, eu ia no computador que tínhamos e jogava ou algo assim. Provavelmente era no início da tarde e eu estava no computador na sala há um bom tempo. Me mudei para a cozinha para pegar algo para comer. A cozinha ficava na parte de trás da casa, e nós morávamos em uma casa de 2 andares. Também menciono que o bairro era bem comum e um pouco mais tranquilo. Foi quando eu estava na cozinha que vi algo pela janela. No começo, vi apenas um movimento, mas parecia que alguém estava passando. Fui para outra janela para ver melhor e vi um homem caminhando para a parte de trás da casa. Ele estava usando um colete de construção e um chapéu. Percebi que devia ser o leitor de medidores. Lembro que eles vinham de vez em quando na nossa casa. Me acalmei quase imediatamente. Eu tinha ficado um pouco preocupado ao ver um cara entrando no nosso quintal. Ele foi para a parte de trás da casa, perto de uma das janelas do porão. Voltei a procurar algo para comer na cozinha. Depois de uns bons 5 minutos na cozinha, percebi que o cara ainda estava lá. Normalmente, eles vinham e iam rápido, ficando lá por no máximo 1 minuto. Voltei para a sala para usar o computador, mas logo depois tive a sensação de que deveria levantar e garantir que o homem já tinha ido embora. Talvez fosse porque eu estava sozinho em casa e era criança, então fiquei um pouco paranoico. Caminhei cuidadosamente de volta para a janela e vi que o homem ainda estava lá. Não conseguia acreditar. Não conseguia dizer exatamente o que ele estava fazendo porque só conseguia ver parte dele do ângulo em que eu estava, que era mais alto do que ele. Ele parecia estar fazendo algo perto da janela do porão, mas eu não conseguia entender o que exatamente. Pensei em descer e olhar pela janela do porão, mas sabia que o homem me veria imediatamente se eu fizesse isso. Fui para outra janela no andar de cima, que teria um ângulo melhor, mas tive que ser cuidadoso para que o cara não me visse. Infelizmente, eu realmente fiz uma bagunça. Enquanto caminhava, acidentalmente bati em uma lata que estava perto da borda do balcão na cozinha. A lata caiu e fez um barulho alto. A próxima coisa que eu soube foi que o homem saiu rapidamente, indo para o lado da casa. Fui para a frente da casa e vi o homem andando casualmente pela rua até que não pude mais vê-lo. Achei que ele era realmente suspeito. Questionei se ele era mesmo um leitor de medidores. Por que ele sairia tão repentinamente assim? No entanto, fiquei feliz que ele tinha ido embora. Voltei para o computador e fiquei lá até meu irmão e meus pais voltarem para casa. Quando eles voltaram, nem pensei em contar sobre o homem que esteve lá. Achei que ele tinha ido embora para sempre. O quarto do meu irmão e o meu ficavam no porão, e o quarto dos meus pais era no andar de cima. Como era verão, ficávamos acordados até tarde. Lembro que naquela noite, meus pais foram para a cama e meu irmão foi para o quarto dele. Eu fiquei acordado no computador. Todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto uma pequena lâmpada na sala, perto de mim. Fiquei no computador até ficar com sono. Eu estava realmente cansado, provavelmente por volta da 1h da manhã. Então, desliguei a lâmpada e desci para ir dormir. Quando cheguei no porão, tive que passar por uma pequena sala de estar que havia lá para chegar ao meu quarto. Enquanto passava, vi algo na janela. O homem estava de volta. Eu só conseguia ver a silhueta de um homem, mas já imaginava quem era. Era a mesma janela onde ele estava mais cedo naquele dia. Então, ouvi ruídos vindos da janela, como se ele estivesse tentando abri-la. De repente, fiquei realmente com medo. Estava muito escuro lá embaixo, então apertei o interruptor de luz, que por sorte estava bem perto de mim. A sala toda se iluminou e eu já não conseguia ver o homem muito bem. Ouvi alguns barulhos do lado de fora da janela e então pareceu que ele estava correndo para longe. Também corri, mas para o quarto dos meus pais.
Bati na porta e gritei para eles acordarem. Cerca de 1 minuto depois, meu pai saiu perguntando o que estava acontecendo. Quando expliquei tudo, o homem já tinha ido embora. Meu pai saiu e inspecionou a casa toda. Ele encontrou a janela dos fundos, que o homem estava tentando abrir, bastante danificada. Parecia que ele estava tentando remover a janela e entrar na casa, e quase conseguiu. Depois daquela noite, o homem nunca mais voltou. Lembro de ter ficado muito assustado por um tempo, achando que ele voltaria, então dormi no sofá da sala porque me sentia mais seguro lá. Felizmente, ele nunca voltou. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. Durante os verões, eu morava com meus pais na casa deles. Eu tinha praticamente todo o porão para mim, e eles não desciam muito lá quando eu estava fora. Havia uma TV grande no porão, além do meu quarto e um banheiro. Era muito bom ter todo aquele espaço. Voltei para casa depois de terminar minhas provas finais e empacotar minhas coisas do dormitório da faculdade. Quando cheguei na casa dos meus pais, eles não estavam. Disseram que voltariam em algumas horas e que estariam fora naquela noite, então eu estaria sozinho em casa. Eu tinha minha própria chave da casa, então consegui entrar. Passei o primeiro tempo desempacotando minhas coisas e colocando algumas delas no porão. Fiquei na sala principal do porão e usei a TV por um tempo. Foi então que pensei ter ouvido um barulho vindo do meu quarto. Eu ainda não tinha ido lá e a porta estava fechada. Não sabia o que poderia ser, mas não estava com medo ou algo assim. Caminhei casualmente até a porta e a abri. Quando fiz, ouvi o som da porta do meu armário se fechando. Estava meio fora do meu campo de visão, e quando olhei para lá, a porta estava completamente fechada. De repente, fiquei um pouco preocupado com o que poderia ser. Somente uma pessoa poderia fechar a porta assim, e eu estava sozinho em casa. Pensei em ir até lá e abrir a porta do armário, mas decidi não fazer isso. Virei e saí do quarto. Não queria mais ficar no porão e subi para a sala de estar no andar de cima. Lá em cima, provavelmente passaram-se 30 minutos sem que nada acontecesse. Eu estava apenas assistindo TV e relaxando no sofá. De repente, ouvi o som de alguém subindo a escada. Sabia que não eram meus pais porque eles ainda não tinham chegado. Olhei para a escada e a pessoa ainda não estava no meu campo de visão, mas continuei olhando. Então, vi um homem começar a aparecer e ele estava subindo a escada em minha direção. Esse cara parecia um pouco mais velho do que eu, tinha barba e cabelo comprido. Parecia estar sob efeito de alguma droga ou algo assim. Quando ele se aproximou, rapidamente me levantei, recuei e perguntei quem ele era. O cara não disse nada, apenas continuou andando na minha direção. Eu disse que ele precisava sair ou eu chamaria a polícia. Mesmo assim, ele não disse nada e continuou se aproximando cada vez mais de mim. Eu já estava encurralado, corri para o lado e fui parar no canto de trás da casa. O cara continuou se aproximando e então começou a correr na minha direção. Ele devia ser louco. Quando ele se lançou em minha direção, eu pulei para o lado. Ele conseguiu agarrar parte da minha perna e eu caí no chão. Ele também caiu, mas eu consegui me levantar antes dele. Corri para a escada e desci o mais rápido que pude. Quando cheguei ao fundo, abri a porta e saí da casa. O louco fez o mesmo, mas um pouco depois de mim. Eu saí correndo pela rua do bairro, gritando para ele se afastar de mim. Ele parou de me perseguir e eventualmente começou a vagar pelo quintal de outra pessoa. Finalmente, consegui me recompor e ligar para o 190. Quando a polícia chegou à minha rua, eu não sabia onde o cara estava. Eu já tinha voltado para casa e estava parado no quintal da frente. Eles encontraram o cara cerca de 15 minutos depois. Acho que ele se escondeu no quintal de alguém e eles o viram e chamaram a polícia. A polícia já estava por perto e conseguiu capturá-lo. Não tenho certeza de como ele entrou na casa dos meus pais ou quanto tempo ele esteve lá. Acho que ele entrou logo depois que eles saíram.
Sei que ele esteve lá o tempo todo em que eu estava, e isso realmente me arrepia. Moro sozinho em um apartamento, bem perto do centro de uma grande cidade. Há muitas pessoas que moram na área, mas nunca tinha testemunhado algo tão louco até recentemente. Essa história aconteceu há alguns meses. Foi mais um longo dia de trabalho e eu tinha acabado de chegar em casa. Trabalhei um turno longo e, embora ame meu trabalho, pode ser muito cansativo. Depois de caminhar até em casa, entrei no prédio do meu apartamento e subi até o quarto andar, onde ficava meu apartamento. Entrei, fechei a porta e a tranquei, como sempre fazia, e fui tomar um banho, vestir roupas confortáveis e ir para a cama. Tinha caminhado uns 3 metros da porta quando ouvi a maçaneta girando. Alguém estava tentando entrar. Isso era estranho e nunca tinha acontecido antes. Parei no meio do caminho e fui até a porta, olhando pelo olho mágico. Não havia ninguém no corredor. Quem quer que tivesse tentado entrar, provavelmente tinha ido embora. Talvez tenha sido um engano, ou talvez não. De qualquer forma, eu estava muito cansado e só queria tomar um banho e ir para a cama. Cerca de 20 minutos depois, eu estava na cama, navegando no meu telefone antes de dormir. Durante esse tempo, todas as luzes do meu apartamento estavam apagadas e estava completamente silencioso. Foi quando ouvi a maçaneta sendo girada novamente, desta vez várias vezes. Não houve batidas, mas eu sabia que quem tinha tentado entrar antes provavelmente estava de volta. Não conseguia dormir com a ideia de alguém tentando entrar no meu apartamento. Levantei-me da cama e fui até a porta, caminhando na ponta dos pés, para olhar novamente. Desta vez, vi alguém. Um homem estava parado do lado de fora da minha porta. Fiquei um pouco assustado quando o vi. Ele parecia suspeito, não estava bem vestido ou apresentável. Ele apenas ficou ali, olhando para minha porta, e tentou abri-la novamente. Ele olhou ao redor do corredor e depois voltou a olhar para minha porta. Continuei observando e ele ficou ali por mais 1 minuto, então virou à direita e começou a andar pelo corredor. O corredor levava diretamente para a área das escadas e do elevador. Esperei para ter certeza de que ele estava indo embora e, cerca de 10 segundos depois que ele saiu do meu campo de visão, abri a porta silenciosamente. Saí para o corredor e dei alguns passos para garantir que o cara estava realmente indo embora. Esperava que isso me desse paz de espírito para voltar a dormir. A princípio, vi o homem a uma boa distância no corredor, ainda caminhando. Ele estava quase no final do corredor, mas então parou, se virou e me encarou. Ele começou a caminhar em minha direção e sua caminhada rapidamente se transformou em uma corrida. Corri o mais rápido que pude para voltar ao meu apartamento e fechar a porta. Assim que entrei, bati a porta e a tranquei. O homem chegou à porta provavelmente 1 segundo depois e tentou abri-la novamente. Depois que ele percebeu que não conseguiria abrir, bateu na porta algumas vezes. Eu gritei do outro lado perguntando o que ele queria. Ele não me respondeu, mas ficou parado ali. Continuei observando pelo olho mágico. Ele tentou abrir a porta de novo. Gritei que estava chamando a polícia e então o homem finalmente se virou e foi embora. Mesmo assim, eu não estava convencido de que ele realmente tinha ido embora. Esperei por cerca de 1 hora, verificando a porta de vez em quando. Ele não voltou, então finalmente consegui voltar para a cama. Desde aquela noite, não vi mais o homem e, olhando para trás, acho que ele provavelmente me seguiu até em casa na rua. Talvez eu tenha até levado ele para dentro do meu prédio sem saber. Eu não prestava muita atenção enquanto caminhava para casa, mas agora eu presto. Lembro-me de que no ano passado cheguei em casa após uma viagem de alguns dias fora da cidade. Era uma viagem de trabalho e tenho meu próprio pequeno apartamento na cidade. Quando voltei, era noite e entrei no meu lugar e comecei a desfazer as malas. Tenho apenas um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro e meio. Cada cômodo tem um espaço razoável.
Desfiz algumas coisas e fui para o meu quarto continuar. Na maioria das vezes, meu apartamento é bem arrumado, mas saí para a viagem com pressa. Estava planejando lavar um dos cobertores da minha cama e ele estava no chão, no canto do meu quarto. O outro estava na minha cama, e eu só não tinha lavado aquele ainda. Enquanto estava no meu quarto, tirando roupas da minha mala, colocava algumas no cesto de roupa suja e outras de volta nas gavetas. Enquanto fazia isso, tive certeza de que vi o cobertor no chão, no canto, se mexer. Eu não estava olhando diretamente para ele quando aconteceu e parei o que estava fazendo para focar minha atenção nele. Tinha certeza de que o vi se movendo, ainda que de forma muito sutil. Isso era realmente estranho, não havia como ele se mover assim sozinho. Fiquei olhando para ele por provavelmente 1 minuto ou mais e ele estava completamente imóvel. Então, levantei e saí do quarto, meio incrédulo. Andei pela sala de estar por alguns momentos e depois voltei para o quarto e olhei para o cobertor no canto novamente. Ele estava completamente imóvel e não se mexeu durante os momentos que o observei. Saí do quarto de novo, me perguntando se eu tinha enlouquecido. Fui para o meu banheiro, que fica do outro lado do meu apartamento, perto da porta da frente. Quando entrei, fechei a porta e joguei água fria no rosto. Talvez eu estivesse sofrendo de falta de sono, mas enquanto estava no banheiro, ouvi passos vindo da área do meu quarto. Rapidamente tranquei a porta do banheiro. Os passos foram até bem perto da porta do banheiro e alguém tentou abri-la. Fiquei muito feliz por tê-la trancado. Depois que a pessoa tentou abrir a porta, ouvi a porta da frente do meu apartamento se abrir e depois fechar. Então, tudo ficou silencioso. Eu ainda estava apavorado, sem ideia do que estava acontecendo. Depois de alguns minutos, saí do banheiro e tranquei a porta da frente do meu apartamento. Então, procurei por todo lugar para ter certeza de que quem quer que estivesse lá tinha realmente ido embora. Felizmente, não havia mais ninguém dentro. Vi que o cobertor que estava no canto do meu quarto, no chão, não estava mais lá, e estava espalhado no meio do quarto. Isso aconteceu quando eu era mais jovem, provavelmente tinha uns 10 ou 12 anos, e me lembro que eu já era grande o suficiente para que meus pais confiassem em me deixar sozinho em casa sem precisar de uma babá. Meus pais saíam de vez em quando e eu era filho único, então estava animado por ser confiado a ficar sozinho em casa. Essa foi a primeira vez que fiquei sozinho em casa como criança. Realmente tudo o que eu queria fazer era jogar videogame e, quando meus pais saíram, planejei fazer exatamente isso. Lembro-me de que era uma noite de sexta-feira e meus pais saíram por volta das 6 horas. Eu estava no meu quarto jogando videogame na TV que tinha lá por um tempo. Provavelmente, às 7h30, desci e peguei algo para comer do que meus pais haviam deixado para mim e voltei para o meu quarto para continuar jogando. Eu estava comendo e jogando videogame pelos próximos 30 minutos. Provavelmente era por volta das 8 horas quando ouvi um barulho vindo do andar de baixo. O barulho era o som da porta dos fundos da nossa casa se abrindo. Imediatamente, soube que isso era ruim. Sabia que meus pais não entrariam por aquela porta e não voltariam para casa tão cedo. A única coisa que consegui pensar foi que alguém estava ali e não deveria estar. Meu quarto ficava no andar de cima e a porta estava um pouco aberta. A primeira coisa que fiz foi correr até a porta e fechá-la o mais rápido, mas o mais silenciosamente que pude. Depois, olhei ao redor do meu quarto em busca de um lugar para me esconder, enquanto ouvia passos andando pelo andar de baixo. Finalmente, decidi me esconder no meu armário. Era realmente pequeno, mas eu conseguia caber lá dentro, ainda que apertado. Não conseguia ouvir tão bem, mas ouvi os passos se movendo pelo andar de baixo. Logo depois, parei de ouvi-los. Fiquei escondido no armário. Isso foi antes dos celulares, mas eu não tinha um. Tínhamos um telefone fixo que eu podia usar para ligar para meus pais se precisasse de algo, mas ele estava no andar de baixo. Eu não queria sair do meu quarto, muito menos do armário. As coisas ficaram muito silenciosas por provavelmente uns bons 30 minutos.
Eu estava começando a me acalmar e a me sentir um pouco melhor quando ouvi passos subindo a escada. Agora eu estava apavorado. Os passos chegaram ao topo da escada e estavam agora no corredor do andar de cima. Meu quarto era a terceira porta à esquerda. Ouvi quem quer que fosse andando lentamente pelo corredor. Parecia que entraram em um dos primeiros quartos. 1 minuto depois, saíram e ficaram cada vez mais perto do meu quarto. Pararam bem na frente e então a porta se abriu. A essa altura, eu estava em pânico, mas tentando manter a calma. Sabia que não podia fazer barulho ou quem quer que estivesse lá me ouviria. Eu estava fora de vista e, a menos que abrissem o armário, não me viriam. Fiz o meu melhor para ficar em silêncio. Depois que a porta se abriu, os passos entraram no quarto, mas não chegaram muito longe, talvez uns poucos metros. Ficaram ali por um tempo desconfortavelmente longo. Realmente não sei quanto tempo foi, talvez 30 segundos, mas pareceu muito mais do que isso. Então ouvi outro som, era o som da porta da nossa garagem se abrindo. Meus pais estavam em casa. Os passos deixaram o quarto rapidamente e desceram as escadas. Ouvi-os se movendo pelo primeiro andar da casa. Logo depois, a porta dos fundos se abriu e fechou novamente. Então, ouvi o som da porta da garagem se abrir e as vozes dos meus pais vindo do andar de baixo. Saí do meu armário e vi que a porta do meu quarto estava completamente aberta. Corri para fora do quarto e desci as escadas até meus pais. Eles me perguntaram como foi ficar sozinho pela primeira vez e eu comecei a chorar e contei tudo a eles. Acabamos chamando a polícia e meus pais perceberam que a porta dos fundos tinha sido deixada destrancada. Era uma porta fácil de esquecer de trancar. Nosso bairro não era conhecido por ter muitos crimes, então não se pensava que deixar a porta dos fundos destrancada aqui e ali seria um grande problema. Depois disso, sempre tivemos certeza de trancá-la. Não sei se a polícia alguma vez descobriu quem fez isso, pois não consegui dar uma descrição. Nunca vi quem foi. Não fiquei em casa sozinho por um bom tempo depois disso. Felizmente, nada parecido aconteceu comigo desde então. Há 4 anos, eu morava em uma casa muito pequena com um quarto junto com um dos meus melhores amigos. Não podíamos pagar algo maior, então nos acomodamos com um quarto. Eu dormia no sofá da sala de estar e meu amigo dormia no quarto. Isso aconteceu no outono, quando começava a esfriar. Meu amigo havia ido visitar a irmã, que morava a algumas horas de distância, então eu estava sozinho na casa. Era fim de semana, então passei os 2 dias inteiros aproveitando o espaço só para mim. Não que eu não gostasse da companhia dele, mas era bom não estarmos amontoados em uma casa pequena por um tempo. Enfim, na noite de domingo, saí para comprar alguns mantimentos e voltei para casa por volta das 19 horas. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte, mas, dadas as circunstâncias incomuns, decidi ficar acordado um pouco mais e assistir a um filme. Fiquei no sofá por pelo menos 1 hora, quase terminando o filme, quando ouvi um som abafado no corredor. Olhei, não vi nada e imaginei que fosse apenas a casa. Continuei assistindo ao filme e, nos próximos 30 minutos, não houve outros sons, então o barulho foi completamente insignificante e saiu da minha mente. Quando o filme acabou, enchi minha garrafa de água e voltei para o sofá, transformando-o em cama e me deitei. Fiquei no celular por um tempo, mas adormeci por volta das 23 horas. Quando acordei, meus olhos estavam pesados e minha visão turva. Não sabia por que havia acordado, mas sabia que ainda era noite. Esfreguei os olhos um pouco e olhei para o relógio, mas um som muito suave veio do outro lado da casa, o assoalho rangendo, como se alguém estivesse andando cuidadosamente. Meus olhos se arregalaram e despertei completamente. Meu coração começou a acelerar enquanto me levantava do futon e caminhava até o corredor. O rangido parou, mas olhando pelo corredor, senti um medo terrível. Caminhei até a porta do quarto do meu amigo, encostei nela e escutei. Estava quieto, nenhum som vindo da casa. Lentamente,
girei a maçaneta e empurrei a porta alguns centímetros, movendo os olhos pelo quarto enquanto continuava a abrir a porta mais. Parecia vazio, mas rapidamente notei como o quarto estava bagunçado, com coisas espalhadas pelo chão e pela cama. Confuso, dei um passo para dentro do quarto e acendi a luz. Instantaneamente, pelo canto do olho, vi uma figura se afastar do espaço entre a porta do armário. Pulei para fora do quarto e fechei a porta com força, correndo para pegar meu celular enquanto ouvia a porta do armário se abrindo e passos indo para o corredor. Com o celular na mão, corri para a porta dos fundos, vendo um homem grande vindo pelo corredor em minha direção. Saí e atravessei o quintal, mas o homem não me seguiu. Um minuto depois, cheguei a um lugar onde me senti seguro e chamei a polícia. Eles vasculharam a casa, mas não encontraram nada útil para identificar quem era o homem ou por que ele estava lá. Também não tem certeza de como ele entrou na casa, mas é provável que tenha invadido enquanto eu estava fora comprando mantimentos naquela noite. Meu amigo ficou tão aterrorizado quanto eu quando contei tudo a ele, e acabamos nos mudando da casa, esperando nunca mais encontrar aquele homem novamente. Eu tinha comprado minha primeira casa no início dos meus 20 anos e morava sozinho, estava contente e em paz vivendo sozinho. Decidi comprar uma casa no campo, em vez de continuar na área urbana onde estava meu apartamento. Tinha alguns vizinhos, mas a maioria mantinha-se à parte, assim como eu. A casa era um estilo rancho, o que significava que não havia um segundo andar, apenas um porão e o primeiro andar. O quarto principal ficava na parte de trás da casa, de frente para o pequeno quintal e, além disso, apenas árvores. Como o porão era subterrâneo, a porta de entrada externa era o que se chama de porta-bilco, composta por duas portas de aço que se abrem para os lados, levando a um conjunto de degraus que descem até uma porta padrão de entrada do porão. Normalmente, não mantenho essas portas bilco trancadas, especialmente no verão, caso precise acessar o porão a partir do quintal. No inverno, no entanto, não preciso entrar ou sair do porão, então tranco essas portas e às vezes, também no outono. Os primeiros 2 anos foram tranquilos, pacíficos e agradáveis. Eu podia sair pela porta dos fundos e ir caçar nas árvores atrás da minha casa. Acordava nas manhãs dos dias de folga e simplesmente abria a porta da garagem do nascer ao pôr do sol, sem problemas com ninguém aparecendo sem ser convidado. Trabalhava em um turno rotativo de 12 horas, dia e noite, o que era difícil de se acostumar. Muitas vezes tinha problemas para mudar do turno da noite para o dia, dormindo de mais ou de menos, mas o padrão do horário de trabalho se repetia, então era bom pelo menos poder planejar os dias de folga com antecedência. Numa noite em dezembro, eu havia acabado de terminar meus 3 dias de turno da noite. Era difícil tentar dormir na primeira noite de folga, mas era essencial para que meu corpo voltasse a dormir à noite novamente e se ajustar ao turno diurno que precisava para os próximos 3 dias. Na primeira noite de transição, eu costumava dormir muito levemente. Estava nevando lá fora desde o escurecer, por volta das 17 horas, e alguns centímetros de neve já estavam no chão quando fui para a cama por volta das 23 horas e adormeci dentro de 1 hora. Acordei por volta das 3 horas da manhã e a casa estava completamente silenciosa. Permaneci deitado no escuro absoluto, esperando voltar a dormir logo, mas após 2 ou 3 minutos, ouvi um barulho violento bem do lado de fora da janela do meu quarto. Reconheci o som como alguém tentando abrir as portas bilco do porão trancadas. Levantei-me da cama e corri pelo longo corredor até o outro lado da casa, onde estava a porta de vidro deslizante e o interruptor das luzes externas. Liguei as luzes e olhei pela porta de vidro em direção às portas bilco do porão, mas não havia ninguém lá. Olhei mais de perto e vi pegadas frescas na neve, vindo do pequeno caminho nas árvores e indo direto até as portas do porão. Não havia neve na maçaneta das portas, indicando que alguém havia tentado abri-las recentemente. Vi um segundo conjunto de pegadas levando para longe das portas do porão, com o que às vezes é chamado de cauda de galo, indicando que alguém correu o mais rápido possível para longe da casa. Permanei acordado até quase amanhecer, deixando as luzes externas acesas na parte de trás da casa. Decidi seguir as pegadas nas árvores ao amanhecer,
mas a neve recém-caída e o vento forte haviam coberto completamente as marcas. Depois de avançar alguns metros na mata, concluí que quem estava tentando arrombar provavelmente ouviu meu corpo de 110 quilos correndo pelo corredor da casa e fugiu para as árvores antes que eu pudesse chegar à porta de vidro e ligar as luzes. Decidi não chamar a polícia, pois nada foi danificado ou roubado. A partir desse dia, passei a manter todas as portas trancadas e não deixava mais a garagem aberta o dia inteiro, a menos que estivesse trabalhando. Quando eu tinha 16 anos, morava com meus pais em uma casa normal nos subúrbios. Meus pais costumavam fazer muitas viagens, tanto a trabalho quanto de lazer, ao longo do ano. Quando eles iam viajar durante o ano letivo, eu ficava em casa e cuidava da casa por alguns dias ou até uma semana inteira. Eu não me importava e, às vezes, até gostava. Nessa semana, meus pais estavam fora por 6 dias, então quase todas as noites eu saía para comer em algum lugar. Na segunda noite sozinho, fiquei jogando videogame no computador por quase 4 horas seguidas. Era uma sexta-feira, então eu estava acordado até mais tarde e não tinha dever de casa. Por volta das 20h15, percebi que ainda não tinha comido nada. Fiz uma pausa, entrei no carro e fui a uma lanchonete próxima. Era perto do horário de fechamento, então não esperava encontrar uma fila. No entanto, quando entrei, havia um único homem esperando no balcão. Parecia que ele tinha acabado de fazer o pedido e estava esperando a comida. Passei por ele e um funcionário atendeu o meu pedido. Enquanto esperava, notei como o homem parecia desgastado, era alto e magro, usava roupas surradas e tinha cabelo longo e ralo. Ele pegou o pedido e saiu, mas não pude deixar de observar sua aparência incomum. Alguns minutos depois, peguei minha comida e fui para o carro. Como não havia muito movimento, cheguei em casa rapidamente. Fui para o meu quarto, sentei na mesa e liguei um vídeo para assistir enquanto comia. Era 21h, mas eu não estava muito cansado e planejava ficar acordado mais algumas horas. Enquanto estava lá, ouvi um som rápido e sutil vindo de baixo. Pausando o vídeo, escutei mais atentamente, mas não ouvi nada mais. Levantei e estendi a cabeça para o corredor, escutando novamente, mas ainda sem ouvir nada. Naquele momento, eu ainda não sabia o que era o som ou não prestei atenção o suficiente e era tão rápido que não conseguia identificar de onde vinha na casa. Pensando que provavelmente não era nada, ainda assim quis ter certeza, então desci as escadas e olhei ao redor. Não havia muito o que ver, tudo estava como eu havia deixado, mas ao passar pela porta da frente, percebi o que era o som. Peguei a maçaneta da porta e a sacudi, recriando o exato som que ouvi e alguém havia testado a porta. Olhei rapidamente pelo olho mágico, não vi nada, então corri até a porta dos fundos. Vasculhei o quintal até que meus olhos se fixaram em uma figura. A pessoa estava de costas para casa, em pé na porta do galpão. Era alta e magra e, após alguns segundos, fiquei quase certo de que era o homem que eu tinha visto mais cedo naquela noite na lanchonete. Apenas um momento depois, ele forçou as portas do galpão e entrou. Aproveitei a chance e corri para o meu quarto, ligando para a polícia enquanto observava o galpão pela janela do meu quarto. O operador disse que os policiais estavam a caminho, mas, menos de um minuto depois, o homem saiu do galpão segurando várias ferramentas grandes e se dirigiu rapidamente para casa, indo direto para a porta dos fundos. Corri para o corredor para ver se podia fazer algo para impedi-lo ou talvez até sair da casa, mas fui interrompido pelo som agudo de metal batendo contra a porta dos fundos. Meu adrenaline disparou e, em poucos momentos, decidi que era melhor fugir. Corri escada abaixo e fui direto para a porta da frente, vendo o homem continuar a quebrar a porta dos fundos. Saí para o jardim da frente e fui para a rua, correndo até a esquina do quarteirão. Alguns minutos depois, 2 carros de polícia entraram na garagem e foram pela porta da frente aberta. Voltei para casa e cheguei lá exatamente quando eles retiravam o homem do galpão e o trancavam no carro da polícia. Eles encontraram o homem segurando uma chave inglesa pesada que ele havia pegado do galpão dos meus pais. Dentro da casa,
Parecia que o homem havia se revoltado, destruindo tudo o que podia nos poucos minutos que levou para a polícia chegar. Não se sabe exatamente por que ele me seguiu até em casa e fez o que fez, mas o homem claramente não parecia muito estável mentalmente. Se eu tivesse escolhido ficar dentro de casa, não há dúvida de que ele teria quebrado o meu quarto antes que a polícia chegasse, e ninguém pode saber ao certo o que ele teria feito comigo. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. A casa dos meus avós foi invadida um total de 3 vezes nos últimos 30 anos desde que eles moram lá. Eles vivem no meio do nada, então é muito mais fácil para quem quer invadir a casa deles especificamente. Eles moram em uma estrada longa que se estende por pelo menos 25 quilômetros, parecendo um vazio interminável com algumas casas a cada 1/4 de quilômetro. 90% do que você veria no caminho para a casa dos meus avós seriam campos de milho intermináveis. Eu costumava passar a noite lá 2 ou 3 vezes por semana quando era criança porque adorava ir lá. Algo que quero mencionar é o quão assustador é a noite na casa da minha avó. Eu sempre achei estranho isso crescendo, mas uma maneira simples de descrever a área é que ela me lembrava do desenho O Coragem, o cão covarde. Se você conhece, tenho certeza que entenderá. Isso explica perfeitamente como era desolador estar na casa da minha avó, especialmente sozinho à noite. Desculpe se pareço medroso, mas pelo simples fato de que a casa deles já foi invadida antes, estar sozinho e o quão incrivelmente escuro ficava lá fora me assustava muito. Eu tinha 17 anos na época, então eu poderia ser um pouco velho para me assustar assim, mas garanto que, se você estivesse na minha situação, entenderia completamente. Se você estivesse na casa da minha avó no meio da noite e decidisse sair, mal conseguiria ver qualquer coisa. Não há postes de iluminação e a única luz em toda a área vem do galpão do meu avô, mas a luz é tão fraca que mal ajuda. Na verdade, só aumenta a sensação de medo. Para ser honesto, eu costumava fumar maconha naquela época, quando era adolescente, e sabia que teria que sair de casa por respeito aos meus avós se quisesse ficar chapado. Eles ficariam bem chateados se soubessem que eu estava fumando em primeiro lugar, então eu não faria isso dentro de casa. Eram cerca de 18 horas da primeira vez que fumei naquele dia. Saí, olhei para o pôr do sol na varanda, fumei meu baseado e aproveitei os últimos raios de sol. Fiquei bastante chapado, mais do que pretendia, mas estava tudo bem. Voltei para dentro, peguei alguns lanches, descompactei minha mochila, peguei meu Xbox e comecei a jogar com meus amigos no Xbox. Jogamos por cerca de 2 horas e meia, mas meus amigos tiveram que sair, então eu também parei de jogar. Eu fico entediado rapidamente jogando sozinho, então decidi que era hora de fumar novamente, já que os efeitos da maconha tinham desaparecido completamente. Saí e percebi que estava completamente escuro. Não percebi como o tempo tinha passado rápido. Não gostava da ideia de estar na casa da minha avó à noite sozinho, mas sabia que isso aconteceria e não podia evitar. Então, basicamente, tive que lidar com isso. Desta vez, fumei bem ao lado da porta da garagem, a 1 passo ou 2 da porta de fora. Fumei meu baseado umas 5 vezes e fui distraído pela minha namorada, que me mandou uma mensagem. Fiquei ali, respondendo a mensagem dela por alguns minutos. Acho que estava meio distraído porque esqueci que estava na entrada da casa dos meus avós, do lado de fora. Dei minhas últimas tragadas e voltei para dentro. Enquanto eu guardava meu pequeno kit de fumante que me ajudava a controlar o cheiro da maconha e que eu mantinha na minha mochila, assim que abri a porta, ouvi um barulho nas folhas à minha esquerda, na floresta dos meus avós. Isso me assustou tanto que corri para dentro imediatamente. Eu me acalmei e disse a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico, que obviamente era um animal ou algo assim. Meus avós têm mais de 3 acres de propriedade e a maior parte é floresta. Não seria muito improvável que fosse um veado ou um coelho ou algo do tipo. Corri pela garagem, que é anexada à casa da minha avó, tranquei ambas as portas e entrei.
Enquanto eu caminhava pela cozinha em direção à sala de estar, ouvi um som de batida vindo da janela da sala de estar da frente. Espiei pelas persianas para ver o que estava acontecendo e havia um homem vestido com uma roupa preta de corpo inteiro, olhando diretamente para mim, a cerca de 15 metros da casa, no jardim da frente. Ele ficou ali por apenas alguns segundos e então começou a correr na minha direção. Corri e peguei o telefone e uma faca de cozinha o mais rápido que pude. Liguei para minha avó, mas ela não atendeu. Disquei 190 e fiquei debatendo se deveria ligar. Foi aí que ouvi o homem quebrar o vidro da porta de correr no pátio dos fundos. Corri para o quarto dos meus avós e me escondi debaixo da cama. Liguei para a polícia e sussurrei o mais baixo possível para o atendente, para que o invasor não me ouvisse. Ouvi o homem percorrendo a casa, cada vez mais perto a cada segundo. Ele chegou tão perto que tive que parar de falar, caso ele me ouvisse. Esperei até sentir que estava seguro e informei o endereço ao atendente o mais discretamente possível. Disse que não podia falar muito e que havia alguém que acabou de invadir a casa e que precisavam enviar alguém imediatamente. 3 policiais chegaram ao local em menos de 10 minutos. Ouvi as sirenes da polícia e todos eles invadiram a casa procurando pelo homem. Gritei para informar minha localização e escondi a faca atrás de mim. Eles me ajudaram a sair de debaixo da cama depois de confirmarem que eu era a pessoa que havia chamado. O homem não foi encontrado, o que me assustou muito. Fui para casa imediatamente após os policiais saírem e liguei para meus avós na manhã seguinte. Contei o que aconteceu e eles voltaram para casa imediatamente. É seguro dizer que nunca mais ficarei na casa da minha avó novamente, e se algum dia considerar isso, com certeza não ficarei lá sozinho. O homem não roubou nada, então não sei qual era seu plano. Talvez ele tenha se assustado e mudado de ideia sobre o que estava fazendo. Não tenho certeza e provavelmente nunca saberei ao certo. Vou ser direto aqui e não vou adoçar nada. Minha mãe era alcoólatra e sempre foi durante toda a minha vida, pelo que eu saiba. Não há nada de errado em beber de vez em quando, e não há problema em ficar completamente bêbado de vez em quando, desde que você se comporte de maneira adequada e não faça coisas que não deveria, como minha mãe, por exemplo. Eu ainda a amo muito porque ela é minha mãe, mas certamente ela me prejudicou quando criança. Mas não vou entrar em todos os detalhes agora, vou falar sobre uma noite específica. Minha mãe costumava sair todos os fins de semana, sexta-feira, sábado e até domingo. Ela até saía 1 ou 2 vezes, às vezes até 3 vezes no meio da semana. Quando ela não saía, 9 em cada 10 vezes, ela bebia em casa, sozinha ou com alguém, como um amigo. Eu era uma criança muito isolada e vivia em uma casa muito instável financeiramente e emocionalmente. Às vezes, ela até me agredia fisicamente. Eu tinha literalmente apenas 9 ou 10 anos quando isso aconteceu, então você tem que entender que eu era tão jovem que mal conseguia compreender o que estava acontecendo ao meu redor. Nessa noite em particular, eu não me lembro que dia era ou que horas eram, mas estava escuro, então era tarde e certamente noite. Qualquer horário após 9 horas provavelmente era considerado tarde para mim, considerando minha idade. Embora eu estivesse acostumado a ficar acordado até 1 ou 2 da manhã, às vezes esperando minha mãe voltar para casa. Lembro que quando minha mãe saía, eu me sentia muito triste. Essa noite não foi diferente. Nunca me acostumei a ficar em casa sozinho. Não importava quantas vezes ela me deixasse lá, eu sempre ficava triste e assustado. Nesta noite específica, ela saiu sem nem me avisar. A única coisa que eu tinha para combater o tédio era assistir aos mesmos 3 filmes repetidamente, talvez, brincar com meus Legos ou algo assim. Lembro que tinha um quebra-cabeça que nunca conseguia resolver, então às vezes eu trabalhava nisso quando estava realmente entediado. Eu estava deitado no sofá quando ouvi o telefone fixo tocar. Quando atendi, disse o alô, mas ninguém respondeu, então desliguei. Eles ligaram novamente quase imediatamente depois que eu desliguei. Desta vez, ouvi uma respiração ao fundo, mas ainda sem voz. Desliguei novamente após tentar fazer a pessoa falar.
Imaginei que era uma má conexão ou algo assim, então quando ligaram novamente, atendi mais uma vez. Ei, garoto, onde está a mamãe? Posso falar com ela, por favor? Ela não está em casa agora, eu disse. Ok, obrigado. Vou ligar de novo amanhã, ele disse. Ele não ligou novamente depois disso, então voltei a assistir meu filme e, honestamente, não pensei muito sobre isso. Alguns minutos depois, ouvi batidas na porta. Ei, garoto, é o José. Por favor, abra a porta. Sua mãe me mandou vir te buscar. José era o ex-namorado viciado da minha mãe, que usava drogas com ela na época, o que eu era muito jovem para entender na época. Eu também era muito jovem para entender a situação em questão. Ele não era realmente um estranho, então, na minha cabeça, sendo o inocente que eu era, achei que poderia confiar nele. Ele me colocou no banco de trás e lá fomos nós. Perguntei a ele para onde estávamos indo e ele respondeu que era uma surpresa. Você provavelmente já sabe disso agora, mas ele estava me sequestrando. Não, minha mãe nunca disse a ele para me buscar nem nada. A coisa mais louca de toda essa situação, além de eu estar sendo sequestrado, foi como ele foi pego. Um policial o parou porque ele não usou a seta. E foi aí que minha vida mudou para sempre. O policial acabou encontrando drogas no carro do José e o prendeu. A polícia conseguiu entrar em contato com minha mãe e descobriu que José não tinha permissão para me buscar. Minha mãe correu para casa e a polícia esperou por ela. Ela estava completamente bêbada e quase incoerente quando chegou. Os policiais começaram a fazer várias perguntas para minha mãe e para mim, e minha mãe acabou sendo presa também por me negligenciar, colocar minha vida em perigo, portar drogas, dirigir sob a influência, resistir à prisão, agredir um policial e algumas outras coisas. A polícia me levou para a casa dos meus avós naquela noite até decidirem o que fazer comigo legalmente. Dias se transformaram em semanas e semanas se transformaram em meses. Eles acabaram me adotando após alguns meses lá e vivi com eles até os 19 anos. Mudei-me no ano passado e atualmente estou cursando psicologia. Estou no caminho para me tornar um terapeuta. Meus avós pagaram todas as minhas mensalidades e me deram a melhor infância que podiam. Sou muito grato a eles e palavras nunca poderiam descrever o quão abençoado sou por tê-los como parte da minha vida. Isso aconteceu há cerca de 4 anos. Eu estava cuidando dos meus irmãos mais novos enquanto meu pai saía para a noite. Eu tinha 15 anos na época e era o mais velho, então fui colocado no comando. O único que eu realmente tinha que vigiar era meu irmão mais novo. Ele tinha 7 anos na época. Os outros 2 tinham 11 e 13 anos. Eles praticamente ficavam juntos o tempo todo, como de costume, no quarto deles. Meu irmão mais novo, João, por outro lado, eu tinha que manter um olho nele de perto. A maior parte da noite ele ficou sentado no meu colo e me assistia jogar videogames com meus amigos online. Meu pai pediu pizza para nós, e quando chegou, todos nós ficamos animados. Juntei apenas R$ 5,50 para a gorjeta, mas era tudo o que eu conseguia. Achei que era melhor do que nada. Peguei a pizza e chamei todos os meus irmãos para avisá-los que a pizza tinha chegado. Todos pegamos nossas fatias e voltamos para nossos quartos. Quando voltei ao meu jogo, um dos meus amigos fez uma piada e disse para eu ter certeza de que tinha trancado a porta. Ele sabia que eu tinha o mau hábito de esquecer, então acho que ele estava sendo apenas cuidadoso e cuidando de mim. Corri de volta para a porta da frente rapidamente para ter certeza de que tinha trancado. Bem, descobri que realmente esqueci de trancar, então fiquei feliz que ele me lembrou. Voltei a jogar videogame e, talvez uns 20 minutos depois, meus irmãos Paulo e Tiago correram até mim e disseram que havia alguém no nosso quintal. Morávamos no meio do nada, então não só era um sinal de alerta, mas também tornava tudo ainda mais assustador e assustador. Eram 9 horas da noite e meu pai não voltaria para casa por mais algumas horas. Eles me disseram que um estranho bateu na janela e tentou fazer Paulo, o segundo mais novo dos meus irmãos, sair com ele.
Tiago voltou correndo para o quarto quando ouviu Paulo falando e espantou o homem. O homem louco realmente conseguiu fazer Paulo abrir a janela para ele. Se Tiago não tivesse aparecido quando apareceu, quem sabe o que mais poderia ter acontecido. Liguei para o meu pai, mas ele não tinha como chegar até nós rápido o suficiente, então, enquanto ele corria para casa, ligou para um amigo que morava a apenas algumas casas de distância e pediu para ele verificar se estávamos bem enquanto ele chamava a polícia. O nome dele é Jean. Jean era praticamente como um tio para nós, então confiei nele e o deixei entrar quando chegou. Contamos a ele o que estava acontecendo e foi quando ele saiu e procurou o homem. Ele encontrou o cara pouco depois, escondido nas sombras, completamente oculto sob o nosso grande pinheiro que tínhamos no quintal. Jean bateu nele até espantá-lo. Ele disse ao homem que, se ele voltasse, garantiria que ele não seria capaz de sair vivo, a menos que fosse por uma estrutura de madeira. Jean disse que o homem literalmente se urinou e disse que ele estava lá para um negócio de drogas e que não era o que parecia. Os policiais nunca chegaram a aparecer. Acho que é por isso que meu pai ligou primeiro para seu amigo, porque a polícia era conhecida por, às vezes, abandonar completamente a chamada e não aparecer, pelo menos na nossa área. Jean esperou meu pai chegar em casa antes de ir embora para garantir nossa segurança. Meu pai nunca mais nos deixou sozinhos em casa depois daquela noite. Acabamos nos mudando para outra casa cerca de 8 meses após todo esse incidente. A noite inteira foi simplesmente um pesadelo completo. A casa dos meus pais fica na zona rural, nos arredores da cidade. A propriedade tem alguns acres e a casa em si é bastante grande. Meu quarto fica na lateral da casa e tem uma varanda fechada com tela que eu costumava compartilhar com minha irmã quando ela ainda morava em casa, mas agora sou só eu. Não há tranca na porta da varanda e eu geralmente a deixo aberta para o ar circular nos meses mais frios. Sempre que meus amigos que moravam na cidade ou nos subúrbios vinham me visitar, eles me criticavam por isso e diziam que era perigoso para uma garota dormir em um quarto que não estava completamente trancado do lado de fora. Eu sempre ignorava, já que moramos tão no fundo da floresta que é praticamente impensável alguém simplesmente entrar em uma propriedade que não é sua. Além disso, a propriedade dos meus pais é cercada, então não é como se alguém pudesse dirigir até a casa. No entanto, em um certo momento, comecei a sentir que as coisas estavam sendo reorganizadas na varanda quando eu não a estava usando. Eram coisas totalmente insignificantes, como a almofada estar um pouco deslocada para o outro lado ou uma das gavetas estar meio aberta. Não dei muita importância, apesar de me sentir um pouco preocupada. Eu usava a varanda principalmente para fumar e evitar o cheiro dentro de casa, então pensei que talvez estivesse fumando demais e esquecendo algumas coisas que estava fazendo, o que era definitivamente possível. Além disso, às vezes meus pais, especialmente minha mãe, vinham e rearranjavam as coisas sem me avisar. Achei que esse era o caso, então perguntei educadamente à minha mãe se ela tinha estado na minha varanda recentemente e movido alguma coisa. Ela disse que não tinha pisado na minha varanda ou no meu quarto há mais de uma semana. Inicialmente, isso me assustou um pouco, mas depois me lembrei que às vezes minha mãe esquece metade das coisas que faz, assim como eu. Também suspeitei que ela estava mentindo porque tinha encontrado um cinzeiro ou algo assim e não queria confrontar o que eu estava fazendo lá fora. Mesmo assim, perguntei ao meu pai também, só para ter certeza, mas ele riu e disse que não havia chance no mundo de ele querer dar uma espiada nas coisas da sua filha adolescente. Com a pergunta meio sem resposta, mas um pouco de leveza para equilibrar, decidi que não era nada com que me preocupar. Alguns dias depois, minha mãe e meu pai me disseram que iam viajar no fim de semana. Ambos trabalham na mesma indústria e haveria algum tipo de grande convenção de vendas no estado vizinho, então ficariam em um hotel por algumas noites e voltariam no domingo. Eles me deixaram à vontade para cuidar da casa e disseram que eu poderia receber amigos, desde que tudo fosse limpo depois e nada fosse quebrado. É claro que, assim que eles saíram, eu fiz uma festa e baguncei a casa, prometendo a mim mesma que limparia tudo na manhã seguinte. No entanto, naquela noite, depois que todos foram embora, eu não conseguia dormir.
Não sei se era ansiedade por ter que limpar no dia seguinte ou se era intuição, mas fiquei acordada na cama por mais de 2 horas e não consegui pegar no sono. Nesse ponto, pensei que, se fosse até a varanda e fumasse bastante, conseguiria me forçar a dormir. Peguei meu bom do esconderijo e enchi com água. Depois, fui até a varanda, mas, ao chegar à porta, congelei. Não conseguia ver nada no momento, mas sabia que algo estava errado. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu me concentrava na disposição das coisas na varanda. A almofada tinha se movido alguns centímetros, mas, mais do que isso, parecia haver uma pilha de cobertores sobre ela que não estava lá há algumas horas. Olhei mais de perto e percebi, com terror, que na verdade era uma pessoa deitada. Eu dei um suspiro alto o suficiente para alertar a pessoa da minha presença, e naquele momento seus olhos se abriram. No escuro, eu vi o branco dos seus olhos olhando diretamente para mim. Gritei e deixei meu bom cair no chão, quebrando-o, e então bati a porta da varanda e a tranquei. Por alguns segundos, fiquei petrificada e não conseguia me mexer. Através das persianas, observei essa pessoa se levantar e fugir rapidamente da varanda pela porta de tela. Assim que eles saíram de vista, corri para trancar todas as entradas do meu quarto e liguei para a polícia. Eles chegaram quase 1 hora depois, mas nesse momento a pessoa já havia ido embora há muito tempo. E tudo o que os policiais fizeram foi me olhar como se eu estivesse louca ou histérica. Eles basicamente fingiram anotar meu depoimento e depois foram embora, sem nunca dar seguimento. Nesse ponto, ficou óbvio que eu definitivamente não conseguiria dormir, então fiquei na sala de estar com todas as luzes acesas até o sol nascer. Depois que limpei toda a bagunça pela casa, liguei para meus pais e contei o que havia acontecido. Desde então, eu mantenho um cadeado na parte interna da porta de tela para permitir a circulação de ar no meu quarto sem ter que me preocupar com intrusos. Felizmente, acredito que essa pessoa era apenas um sem-teto procurando um lugar para dormir, mas ainda assim me dá arrepio saber que ela estava dormindo a menos de 6 metros de mim, sem nenhuma porta fechada para nos separar. Quem sabe quantas noites antes eu os vi? Se fosse uma pessoa pior ou tivesse mais tentação ao longo do tempo para fazer algo horrível, as coisas poderiam ter sido muito piores. Quando eu tinha 13 anos, fiquei sozinho em casa por várias horas numa noite. Era um sábado, então meus pais estavam em um grande dia que haviam planejado por algumas semanas, e minha irmã mais velha estava com as amigas. Sempre gostei de estar sozinho em casa porque significava que eu podia comer no sofá e assistir o que quisesse na TV. Eu coloquei um pouco de espaguete de sobra no micro-ondas e me acomodei para uma maratona de YouTube. Depois de cerca de 1 hora, a campainha tocou. Era bastante incomum alguém tocar a campainha, especialmente à noite. Fiquei compreensivelmente surpreso, mas não assustado. Eu não tinha intenção de abrir a porta para ninguém enquanto estivesse sozinho em casa, mas ainda assim senti a necessidade de ver quem estava lá. Levantei-me silenciosamente para garantir que eles não ouvissem meus passos e olhei pelo olho mágico. Para meu alívio, mas também com um pouco de confusão, não havia ninguém lá. Nenhum carro estava estacionado na calçada em frente à casa. Achei que eram provavelmente crianças, ainda mais novas que eu, brincando de eu tocar e correr, e fui embora, levando minha tigela de espaguete vazia da sala para lavar na pia, já que minha mãe sempre me dizia para não deixar pratos sujos. Depois, fui ao banheiro e voltei para o sofá, retomando o vídeo que estava assistindo. Estava um pouco preocupado, mas logo me acomodei novamente com alguns cobertores e uma soda da geladeira. Infelizmente, alguns minutos depois, alguém voltou à porta. Desta vez, estavam batendo na porta com força, como a polícia. Eu quase pulei da pele e fiquei olhando para a porta, vendo-a tremer a cada batida. Eu podia sentir a força dela pelo chão e subir através do sofá até o meu peito. Ou talvez fosse só porque meu coração estava batendo tão rápido. Então, tão rapidamente quanto começou, parou. Pausei meu vídeo novamente e deixei o silêncio ensurdecedor preencher o quarto. Tremendo, levantei-me e andei lentamente até a porta. Olhei pelo olho mágico novamente e ninguém estava lá.
Desta vez, no entanto, isso não aliviou meus nervos. A única coisa que me ajudou a parar de sentir medo foi ficar com raiva. De repente, queria sair e gritar no quintal como um velho rabugento, xingando as crianças para sair da minha propriedade. Apesar do impulso, nunca abri a porta porque sabia que isso não seria muito inteligente. Recuar com medo e me esconder sob todos os cobertores no sofá esperando me sentir seguro novamente. Só depois de cerca de 10 minutos, me senti confortável o suficiente para pressionar play na TV novamente. Eu ainda estava muito nervoso depois de tudo. Um pouco mais tarde, ouvi o que parecia fogos de artifício não muito longe e pulei tão forte que machuquei meu dedo no mesa de centro. Xinguei como um marinheiro, sabendo que ninguém ficaria bravo comigo por usar palavras de baixo calão. A cada minuto, o barulho de fogos de artifício continuava, e mesmo depois de uma explosão ou outra, eu me resignei com a ideia de que sempre haveria pessoas em meu bairro que continuariam a soltar fogos até que se esgotassem. Eu resmunguei sobre e ignorei os sons, mas então, 1 minuto ou 2 depois, arrepios percorreram minha espinha à medida que o tormento continuava. Alguém começou a bater na porta da frente e a tocar a campainha repetidamente, e, pior ainda, estavam gritando também. Parecia ser uma mulher, e ao contrário de antes, isso não parou após alguns segundos. Ela simplesmente continuou, determinada a não parar até receber uma resposta. Eu não queria nem me mexer, mas minha curiosidade e frustração tomaram conta de mim e me forcei a investigar. O mais silenciosamente possível, fui até a porta e olhei para fora. Incrivelmente, havia alguém na porta dessa vez, e eu a reconheci. Era minha vizinha, a esposa dos recém-casados que haviam se mudado há alguns meses para começar uma família. Ela estava gritando, desesperada, implorando por ajuda e chorando. Quase desbloqueei a porta e a deixei entrar, mas imediatamente pensei melhor ao olhar mais de perto. Seu rosto estava coberto de sangue, como se tivesse sofrido algum tipo de acidente de carro. O sangue desencadeou algo dentro de mim, um medo intenso e egoísta que eu nunca senti antes ou desde então. Mesmo que essa mulher claramente precisasse de ajuda, meu instinto de autopreservação simplesmente não me permitiu abrir a porta para ela. Se ela precisava de alguém para ajudá-la, teria que tentar a casa ao lado, porque não seria eu a ajudá-la. Eu não ia correr esse risco. Mesmo enquanto seus gritos continuavam, eu lentamente recuei e me escondi no andar de cima, no meu quarto. Fiquei debaixo das cobertas até que ela finalmente desistiu e, finalmente, as coisas ficaram quietas novamente. 1 minuto depois, ouvi o que eu pensei serem aqueles soltando mais fogos, então para bloquear o barulho, coloquei meus fones de ouvido e liguei uma música alta. Mas não demorou muito para que eu fosse perturbado novamente. Desta vez, não pelo barulho, mas pela luz. O inconfundível piscar das luzes vermelhas e azuis da polícia brilhava pela minha janela, e quando olhei para fora, vi que minha casa e as casas dos meus vizinhos de ambos os lados estavam cercadas pela polícia. Ambulâncias também estavam lá fora, esperando para levar os feridos, mas infelizmente, como descobri mais tarde, não havia feridos. Os policiais bateram à porta e, desta vez, eu finalmente a abri. Eles me fizeram várias perguntas, mas não responderam as minhas. Só quando a história saiu nas notícias eu descobri o que realmente aconteceu. Um psicopata insano estava fazendo o din-don nas casas do bairro, tentando fazer com que as pessoas abrissem a porta, momento em que seu plano era sair de um canto e atirar nelas. Depois que eu me recusei a abrir, ele foi para os outros, e infelizmente, o marido caiu na armadilha. O assassino ouviu os gritos da esposa dele e a ameaçou com uma arma para ir até a última casa em que ele esteve e implorar para que eles abrissem a porta. Ainda não funcionou comigo, mas funcionou com meus outros vizinhos, um casal idoso. Depois de enganar essa pobre mulher, ele atirou em todos eles, e nenhum sobreviveu. Eu quase me tornei parte da lista de morte simplesmente ao seguir a regra que eu costumava pensar ser tão óbvia que era estúpido dizer. Mas aparentemente, é uma regra que precisa ser repetida para sempre e não atenda a porta para ninguém, não quando estiver sozinho, especialmente no meio da noite.
Meu pai tinha um casamento mediano com minha mãe e adorava se esconder na sua caverna do homem ou no porão. Durante a temporada de futebol, ele recebia seus amigos para beber cerveja e gritar na grande TV de tela plana montada na parede. Além disso, ele trabalhava das 9 às 5 e frequentemente ficava até mais tarde ou saía cedo para o trabalho, seja para fazer mais ou para passar mais tempo fora de casa. Durante a semana, eu quase nunca o via. Quando chegávamos em casa, eu ficava preso aos deveres de casa ou videogames, e ele ficava absorto na televisão, seja na TV a cabo ou em sua coleção de fitas e DVDs antigos. Nos fins de semana, no entanto, ocasionalmente tínhamos tempo juntos para nos conectar. Quando eu era adolescente, começamos a assistir filmes juntos de sua coleção. Eu gostava da nova tradição, mas mesmo no início eu já era velho o suficiente para notar que algumas coisas eram um pouco estranhas na configuração. Meu pai mantinha todos os DVDs expostos nas prateleiras ao lado da TV. As fitas eram outra história. Havia uma pequena porta de armário na caverna do homem na qual eu era expressamente proibido de entrar, pois abrigava algumas das posses mais valiosas e privadas do meu pai, que talvez um dia, quando eu fosse mais velho, ele me deixaria ver o que tinha lá dentro. Tudo o que eu sabia era que havia uma enorme quantidade de fitas lá dentro. Meu pai geralmente me perguntava que tipo de filme eu queria ver, como quem estava nele ou se era um faroeste ou algo assim. E depois de me fazer várias perguntas, ele sempre dizia, vá, sim, tem o filme certo para você, filho. Mas, na maioria das vezes, ele entrava em seu armazenamento privado e ficava lá por vários minutos, depois voltava com alguma fita de culto dos anos 80 ou 90 com classificação. Meu pai nunca se segurou no conteúdo ao qual ele me expunha nesses filmes, como era de se esperar, minha mãe nunca estava presente nessas noites de cinema. Na verdade, toda vez que ela precisava dar uma espiada para dizer algo para mim ou para o meu pai, ela geralmente tinha uma expressão perturbada no rosto que eu nunca conseguia entender. Apesar do aparente desconforto dela, eu me apeguei a essa rotina com meu pai. Mas à medida que os meses e anos passavam, minha curiosidade sobre o que estava atrás daquela porta só cresceu. Minha teoria principal era que ele tinha algum tipo de estoque legítimo de colecionáveis de valor, como um grande investimento no qual estava esperando o momento certo para vendê-los. Mas eu sempre tive medo de espiar e, com meu pai passando quase todo o seu tempo livre lá embaixo, não tinha nenhuma oportunidade de entrar furtivamente. Então, um dia, minha chance finalmente chegou. Uma velha amiga dos meus pais chamada Vitória faleceu inesperadamente, e eles precisavam ir ao funeral, o que significava que ficariam fora a maior parte do dia. Eles me deixaram em casa porque eu nunca conheci Vitória e, imediatamente, soube que essa era a minha oportunidade. Eu finalmente estaria sozinho em casa por tempo suficiente para olhar dentro do quarto secreto. Esperei que eles estivessem fora por quase uma hora para garantir que não voltassem por qualquer motivo. Fui até o porão com o coração batendo forte, caminhei até a porta e entrei no quarto secreto finalmente. Imediatamente fiquei chocado com o tamanho do lugar. Sempre imaginei um pequeno armário de linho, mas na verdade era um quarto grande o suficiente para acomodar um colchão, se pudesse passar pela porta. Puxei a corrente da lâmpada incandescente pendurada no teto e iluminei o estoque altamente secreto. Inicialmente, fiquei bastante desapontado. Tudo o que vi foram algumas prateleiras com memorabilia do ensino médio e da faculdade, alguns colecionáveis, uma coleção de discos e algumas câmeras antigas, além de um freezer horizontal desligado com várias caixas cheias de fitas empilhadas em cima dele. No entanto, pensei que, se houvesse algo realmente bom, teria que procurar. Então, movi as caixas para fora do freezer e o abri. Engraçado que, apesar de ter crescido com acesso irrestrito à internet, meu estômago deu um nó quando vi o que estava empilhado no freezer. Havia uma quantidade enorme de revistas Playboy. E ao pensar que meu pai não era tão diferente de mim quando jovem e comecei a vasculhar os Playboys por um tempo. Queria encontrar as edições realmente vintage, as super antigas, que imaginei estarem no fundo. Descarreguei todas no chão para ver o que havia por baixo. Foi quando fiz a descoberta real, aquela que gostaria de nunca ter feito. Havia 4 caixas de munição guardadas cuidadosamente no fundo, cada uma rotulada.
Uma dizia o Diversos, outra o Memórias com Anthony, a terceira o Memórias com Bob e Melissa, e a última o Memórias com Vitória. 1 milhão de perguntas passaram pela minha cabeça, mas a maior delas era: e por que essas memórias precisavam ser mantidas tão secretas? E que tipo de amiga da família era Vitória para que suas memórias acabassem trancadas? Dividido entre permanecer ignorante e satisfazer minha curiosidade após tanto tempo, finalmente decidi que precisava saber quem realmente era Vitória e por que meus pais foram ao funeral dela, apesar de eu nunca tê-la conhecido. Abri a caixa de munição e descobri que estava cheia de fitas, todas etiquetadas com datas e nada mais. Peguei uma aleatoriamente, que era de pelo menos 20 anos atrás, e a levei para a sala para reproduzi-la no videocassete. Em segundos, fiquei horrorizado, mas incapaz de fazer a mim mesmo a decência básica de ejetar a fita ali mesmo. Na tela, vi um quarto mal iluminado. Numa cadeira no canto, vi minha mãe de 20 anos atrás, nua e amarrada, completamente imobilizada e amordaçada. Ela estava chorando. Na cama, vi meu pai e uma mulher que eu não reconhecia, presumivelmente Vitória, beijando meu pai bem na frente da minha mãe. Lágrimas brotaram nos meus olhos e começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto meu pai começava a realizar atos com essa mulher que eu não poderia descrever nem mesmo escrevendo. Mesmo depois de ter mantido isso em silêncio por tanto tempo, antes de ver mais do que eu podia suportar, corri para ejetar a fita e então devolvi todos os pertences do meu pai para o lugar exato onde os encontrei. Fechei a porta daquele quarto e nunca mais ousei abri-la novamente. Nunca falei nada para nenhum dos dois, mas me tornei emocionalmente distante e comecei a passar o máximo de tempo longe deles que eu podia. Simplesmente não consegui olhar para nenhum deles da mesma maneira, especialmente para o meu pai. A doença que deve se sentir para fazer isso com alguém que você ama é algo que eu espero de todo o coração não ter herdado dele. Tenho certeza de que meus pais de alguma forma perceberam que eu descobri algo sobre o passado deles, dado o tempo de tudo. Eles nunca tentaram se reconciliar. Até hoje, não consigo apagar da minha memória o que testemunhei naquela fita.